LiteraCast, o podcast de arte, literatura e cultura. Ei, pessoal! Aqui é a Larissa, estudante de letras do Cefet-MG, e é com muito prazer que mais um episódio do LiteraCast está na área. Hoje, vamos falar sobre literatura LGBTQIA+. Ser LGBTQIA+, na nossa sociedade, ainda é um tabu, não é mesmo? Apesar dos avanços sociopolíticos que vêm ocorrendo. E a literatura, assim como outras expressões artísticas, é indispensável não só para conscientizar os indivíduos, mas também para dar voz às minorias. E junho, para quem não sabe, é o mês do orgulho LGBTQIA+. E precisamos falar de uma questão muito importante. Onde estão as personagens lésbicas, gays, bissexuais e transexuais protagonistas na literatura? Por isso, nesse episódio do LiteraCast, trouxemos uma convidada muito especial, Olivia Pilar, escritora de livros LGBTQIA+. Olá, Olivia, como vai? Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua história e sobre sua formação acadêmica. Oi, meu nome é Olivia Pilar, eu sou mestra e doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também sou escritora, eu escrevo histórias com protagonistas negras e garotas que se apaixonam por garotas, em sua maioria garotas bissexuais. Na minha trajetória acadêmica, eu defendi a minha dissertação que trabalhava o conceito de representatividade a partir de personagens mulheres negras, em Malhação Viúva Diferença, e agora na minha tese eu estou olhando para alguns processos como processos de resistência, processos de opressões que atingem mulheres negras, mas dessa vez a partir do esporte. E na minha trajetória como escritora, eu sou autora de alguns contos que foram publicados de forma independente na Amazon, como Entre Instantes e Quando o Sol Voltar. Participei de algumas coletâneas por editoras tradicionais, como De Repente Adolescente pela editora Seguinte e Sobre Amor, Estrelas e a Cabeça nas Nuvens pela editora Rocco. Também participei da coletânea Flores ao Mar pela editora Masa. E em breve vou lançar meu primeiro romance pela editora Intrínseca. Deve chegar muito em breve mesmo. Muito bacana, Olivia. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente nesse episódio maravilhoso. Então, a escrita para você sempre foi uma parte importante da sua vida? Quando você começou a se entender como escritora? A escrita sempre foi uma parte importante de mim, ainda né? Sempre gostei muito de ler, de escrever, e não à toa eu fiz jornalismo na faculdade, mas eu percebi que eu gostava de contar outras histórias. E assim que eu comecei a minha carreira como escritora, ainda que eu já gostasse de escrever desde sempre, assim. Mas me entender como escritora acho que é diferente, é um processo contínuo, diário mesmo, porque levo em consideração também a minha autoestima, né? E eu consegui falar sou escritora quando alguém me pergunta o que eu faço da vida, por exemplo, demorou muito e foi um processo mais interno mesmo, assim. Eu precisei não só, obviamente, publicar histórias, além de escrever histórias, mas também ver que eu queria a escrita como uma carreira, que eu queria a escrita como uma profissão mesmo, para além de algo que eu gosto de fazer, assim, no meu tempo livre. Não, é algo que eu gosto de fazer e algo que eu quero para minha vida, como carreira, como profissão, como que eu quero doar tudo minha juventude, vamos dizer assim, sabe? Então, o processo de me entender como escritora, ele demorou, mas hoje eu já consigo dizer que sou escritora e tudo mais. Mas acho que isso é muito particular de cada um, de cada escritor. Tem gente que ainda não consegue, tem gente que consegue desde o dia 1. Pra mim já foi um pouco demorado, assim. Mas eu lancei meu primeiro conto lá em 2017. E desde então eu venho nessa tentativa de afirmação mesmo como escritora. E desde lá já são algumas histórias publicadas. E você, como escritora, sempre teve delimitado que escreveria suas histórias trazendo essa representatividade com protagonistas negras e LGBTQIA+? Eu acho que trazer protagonistas negras sempre foi algo que eu tive como ponto de partida, quando eu decidi que eu iria escrever mesmo, assim, desde 2017 para cá, 2016 para cá, talvez. Então, foi algo que eu conseguia verbalizar. Já a questão de trazer protagonistas que se apaixonam por outras garotas, né? Não foi algo que desde o começo eu tive, assim, eu tentei fazer outras histórias
com meninas heterossexuais mesmo. Mas logo eu percebi que eu não conseguia, assim, isso é algo que tá dentro da minha essência mesmo. Talvez um dia eu consiga, não é algo descartado, mas hoje, neste momento, e desde 2017 pra cá, é algo que eu não consigo não tentar escrever, assim. Eu gosto de contar histórias de mulheres que se apaixonam por outras mulheres. Como eu disse, em sua maioria, mulheres bissexuais, né? E é o que eu consigo contar, assim. São as histórias que me deixam felizes de passar pra frente. Então, não foi sempre que eu tive isso. E não é uma regra, né? Acho que cada um sabe a história que quer contar, como contar, o que consegue contar. Mas no momento é o tipo de história que eu quero mostrar pro mundo. É de extrema importância a presença de personagens, especialmente protagonistas, né, LGBTQIA+, nos livros, né? É acolhedor se identificar com os outros e perceber que não está sozinho no mundo. Como você acha que a falta dessa representatividade impacta a vida das pessoas LGBTQIA+, principalmente no período de formação da sua identidade, né, na adolescência? Na sua adolescência, por exemplo, você teve essa representatividade nos livros que você lia? Eu tive pouquíssimo contato com personagens LGBTQIA+, na minha adolescência, tanto em série quanto em livro, filme, novela. Especialmente personagens bissexuais, que seria a minha letra da sigla, né? Então, eu tive pouquíssimo contato e acho que isso me afetou de diversas formas, mas a principal talvez foi em como eu me entendi bissexual tardiamente. Todos os sinais estavam ali, mas eu não tinha um parâmetro, sabe? Eu não tinha como comparar, talvez, a minha vivência com nenhuma outra forma de vivências de sexualidade diversas. Então, eu segui o que eu estava acostumada a vivenciar em produtos culturais, né? Que é a heteronormatividade. Então, acho que isso foi a coisa que mais me influenciou negativamente. E acho que, no geral, isso afeta negativamente no processo de descoberta, de aceitação, né? Na jornada mesmo de entendimento. E quando a gente não tem em quem se espelhar, quando a gente não tem representatividade nesses produtos culturais, dificulta, né? Todo um processo que deveria ser muito mais fácil, né? Então, eu tive pouquíssima essa representação na minha adolescência, e tanto em termos de sexualidade como em termos de raça também. Tive poucos livros com protagonistas meninas negras, né, pra me espelhar e tudo mais. E de uns tempos pra cá, eu tenho percebido que a literatura LGBTQIA+, vem ganhando mais espaço no mercado editorial, né? O que você acha que vem ocasionando isso e qual a importância desse movimento? É difícil dizer exatamente o que vem fazendo com que a literatura LGBTQIA+, ganhe maior espaço no mercado editorial, né? Eu acho que tem tanto um fator mercadológico ali de um produto que tem quem vai consumir, né? Se entende agora que existe público para essa literatura, assim como para outros nichos literários, vamos assim dizer. Então, acho que tem essa questão capitalista mesmo da coisa, mas eu acho que também é uma demanda, né? Os leitores clamam por uma literatura mais diversa, uma literatura mais inclusiva, uma literatura que traga diversas vozes, né? Diversas vivências, e acho que esse é o maior ganho que a gente tem com o mercado editorial publicando mais literatura LGBTQIA+, né? Porque eu acho que todo mundo merece se ver representado, todo mundo merece ler clichês literários, histórias de terror, de fantasia com personagens LGBTQIA+. Então, eu acho que é um movimento muito importante, ainda que com certeza tenha um fundinho ali mercadológico, mas a gente não pode tirar também a força de um movimento que sempre pediu por maior representatividade em diversos âmbitos, especialmente na literatura, né? Então, a importância é gigantesca e que venham mais livros, né? Sim, com certeza que venham mais mesmo. E para encerrar, fala um pouco pra gente sobre suas obras, né? Qual a importância delas, tanto para você como para a comunidade LGBTQIA+, e onde a gente encontra elas, né, para venda. As minhas obras têm protagonistas negras. Geralmente eu trabalho com enredos que focam muito mais no desenvolvimento do personagem, né? Enredos que vão dizer de sentimentos, de dúvidas, de procura sobre entender quem você é mesmo. E essas protagonistas geralmente se apaixonam por outras garotas, né? Então,
As minhas obras tiveram, no começo, uma importância muito grande para mim, como um entendimento mesmo da minha sexualidade. Assim, eu posso dizer que o que eu escrevi me ajudou a me entender melhor, a saber o que eu quero para mim, do que eu gosto e tudo mais. E, bom, eu espero que ela seja importante para garotas que estejam passando pela mesma coisa ou querem se ver representadas na literatura e tudo mais. Vocês podem encontrar os meus contos. Eu tenho 5 contos individuais publicados em formato independente na Amazon. São eles Entre Instantes, Quando o Sol Voltar, Pétala, Tempo ao Tempo e Dia de Domingo. Todos eles estão disponíveis no site da Amazon. Participo de algumas coletâneas também em formato independente, como Qualquer Clichê de Amor. E participo de 4 coletâneas publicadas em formato tradicional, né? Então, em formato publicadas por editoras, como Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, da plataforma 21, De Repente Adolescente, da editora Seguinte, Sobre Amor e Estrelas, A Cabeça das Nuvens, da editora Rocco, e Flores ao Mar, da Mas Edições. Todas essas coletâneas estão disponíveis na Amazon, mas também estão disponíveis em livrarias e outras lojas online. E em breve meu romance está chegando pela editora Intrínseca. Muito bacana, Olivia. Parabéns pelo seu trabalho. Então, pessoal, já sabe onde adquirir esses livros, que com certeza são fenomenais, né? Divulga pra gente também em suas redes sociais, para caso alguém tenha interesse em te contatar, né? Nas minhas redes sociais eu estou no Instagram como Olivia Pilar _, que é a mesma arroba do TikTok, né? Olivia Pilar _. No Twitter eu tô como Olivia Pilar. Me sigam lá para acompanhar minha trajetória, minha carreira. Eu conto todas as minhas novidades por lá. Em breve eu vou divulgar capa, título, pré-venda do meu romance pela editora Intrínseca. Vou divulgar também participação em eventos, então me acompanhe por lá. E gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. Foi muito legal, muito bacana. E até mais e obrigada por tudo. Beijo. Com certeza vamos te acompanhar nas redes sociais sim, Olivia. Nós te agradecemos sua participação. E agora vamos chegando ao fim de mais um episódio do Literacast. Agradeço muito a participação da escritora Olivia Pilar, que tornou nosso bate-papo muito rico e especial, nos fazendo entender a importância da literatura LGBTQIA+. Esperamos que esse episódio possa ter trazido muitas reflexões e aprendizado para vocês. Antes de dar tchau, queremos agradecer o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e da coordenadora do programa Pensar Jovem Fazer Sentido, professora doutora Carla Moreira. O Pensar Jovem convida a todos vocês, entusiastas dos assuntos e reflexões relacionadas à educação e literatura, a participar dos nossos debates aqui nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @PensarJovemCefetMG. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Obrigada, ouvintes, por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo episódio.